Olá, sejam bem-vindos de volta ao Off-Label. A nossa convidada de hoje é professora do Centro Universitário Integrado, cirurgiã vascular, filha da Sueli, do Edson, esposa do David, a professora Sara Beatriz Obadowski. Seja bem-vinda, Sara. Obrigada, Marco. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. Me conta um pouquinho. Aqui a gente sempre começa assim, com essa viagem. Eu te pedi uma imagem, né? E me fala um pouquinho dessa imagem, o que ela significa, por que você traz essa referência para que a gente comece esse nosso bate-papo. Essa imagem é o acampamento da minha igreja, o antigo acampamento da minha igreja, que eu cresci lá. Então, desde pequenininha, eu sempre estava lá e eu vim de uma família cristã e aquele lugar foi muito importante para mim na minha formação ética, como pessoa, como todas as ideias ali de como eu fui formada, eu acho que pautaram toda a minha vida. Então, eu acho ele super importante. Eu também conheci meu marido lá, com as mesmas ideias, acho que compartilhando das mesmas ideias, a gente na beirada desse lago foi quando a gente acabou conversando pela primeira vez. Então, é super importante. O acampamento Vale da Paz, esse local. É aqui em Campo Mourão mesmo. Que bacana! E daí, como é que surge essa carreira? Como é que surge o seu interesse pela medicina, né? A partir daí? Então, eu sempre acreditei no cristianismo simples mesmo, de poder doar a vida pelo outro sem ficar pensando em recompensa. E eu acho que é isso que pautou a minha vida. Então, a ideia da medicina já surgiu desde lá, de poder entregar, de poder fazer o melhor pelo outro. E na medicina, que é um sacerdócio, a gente consegue fazer isso todo dia, né? A gente tem a oportunidade disso todo dia. Então, desde pequenininha, meus 2 irmãos são engenheiros civis, e meu pai falava assim, faz arquitetura, vamos tentar trabalhar junto. Falei, pai, mas se pedir para eu comprar um vaso e colocar na minha casa, fica feio, não combina, não é algo que eu tenho talento. E eu falava, pai, não quero, eu acho que não dá certo. Acho que também ele tinha um pouco medo, né? Às vezes, uma responsabilidade tão grande, mas sempre desde pequenininha fui médica das minhas bonecas, quebrei termômetro, naquela época era termômetro de mercúrio, né? Sempre dei trabalho nesse ponto e desde pequenininha falava isso, quero ser médica. E acho que poder me entregar pelo outro, poder fazer o melhor pelo outro, acho que é a grande motivação que me fez procurar a medicina mesmo. Então nunca teve dúvida dentro desse processo, dentro da escolha profissional? Nunca teve, desde pequenininha. E olha que eu várias pessoas tentaram me influenciar de outras formas, mas eu sempre bati forte, assim, na medicina. Até fiquei, né, na hora de chegar perto do vestibular, falava, será que é isso mesmo? A concorrência é tão alta? E se eu não conseguir, precisar ficar muito tempo no cursinho, né? Sempre tinha essa preocupação. Mas, graças a Deus, foi tudo direto. E não deu tempo nem de dar aquela balançada. E como é que surge esse encantamento pela cirurgia? Porque é longo, né? O processo de formação de cirurgião vascular dura quanto tempo? Como é que funciona? Então, a gente fez os 6 anos de medicina. Após medicina, na minha época, cirurgia geral só eram 2 anos, né? Hoje são 3. E mais 2 anos de cirurgia vascular. No total, são 10 anos. Eu queria fazer dermatologia durante toda a minha faculdade, toda liga. Eu me dediquei minha faculdade inteira para dermatologia. Mas no 6º ano, eu tinha um vizinho que era R1 de cirurgia geral. E ele me chamava para tudo. Assim, eu passava a visita cedo, ele falava assim, Sara, à tarde vai ter uma paracentese, vai ter um dreno de tórax. E eu comecei a passar o dia inteiro com ele, e R1 de cirurgia geral, né, aquela vida louca. E ele me deixava fazer tudo, porque eu ficava ali o tempo todo. E até quando eu ia para casa, se ia ter alguma coisa, ele me ligava, eu ia. E aí eu me encantei por fazer os procedimentos em si, tirar com a mão mesmo, que eu achava lindo aquilo mesmo. Chegou um paciente com pneumotórax, a gente já resolvia. Eu achei muito resolutiva. E eu sou super agitada, né? Eu falo, não paro quieta, sou hiperativa. E aí a dermatologia, fiquei pensando, mas será que faz sentido? Eu acho que é uma área que tenha, né, um pouco mais procedimento de consultório, tudo. E aí eu me encantei pela cirurgia geral. Mas a ideia, eu falei, qualquer coisa eu faço plástica. Se é para ir nessa ideia, qualquer coisa eu faço plástica. Mas quando eu passei daí no mês que a gente passa na vascular, aí eu pude ver varizes. Tem um ponto de vista estético, né? A gente consegue visualizar bem, mas é uma doença, eu consigo melhorar a qualidade de vida, eu trato ferida. E aí, quando eu consegui aliar a estética, que também acho super legal, com a qualidade de vida, como tratar uma doença, daí eu me encontrei. Até porque tem ultrassom, clínica, a gente tem uma gama, né? A parte de hemodinâmica, a vascular é muito ampla mesmo, então eu consigo
abrange uma área super legal e de acordo também com a época da vida a gente consegue readequar a carreira se for necessário, né? O fato da sua destreza com relação à técnica cirúrgica, ou a facilidade em relação ao tratamento de feridas, isso já existia? Isso, você percebeu que você tinha essa destreza, essa facilidade, ou foi uma coisa que foi construída? Você via que tinha colegas que tinham mais facilidade que você e você desenvolveu isso ao longo do tempo. Como é que foi para você? Não, eu acredito que eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo. Até o trabalho duro, ele vai vencendo, né? Repetia, desde a época de técnica cirúrgica, né? Fazia colar de nó, vários colares de nó, ficava dando ponto, ia em horário extra. Eu sempre acreditei que quando a gente se esforça muito, o esforço, ele até vence o talento. Um talento sem esforço é vencido pelo... se a pessoa tem talento, mas ela não se esforça, quem se esforçar vai conseguir chegar, vai conseguir passar, porque é trabalho duro mesmo, é repetição. Eu não acredito que seja um dom natural, que seja algo que seja totalmente natural, mas é totalmente treinável, né? E pela repetição, por fazer muitas vezes, a gente vai adquirindo essa memória. Acho que ninguém nasce cirurgião. Às vezes, talvez alguém tenha um pouquinho mais de facilidade, mas nó cirúrgico, sutura, entender, abrir uma barriga ali na época da cirurgia geral, né, ver aquele monte de coisa, meu Deus, o que eu vou fazer? Tudo isso é treino, é estudo de anatomia, é técnica, né? Ficar repetindo mesmo. E dentro da cirurgia vascular exige uma delicadeza, né? Porque você sutura vasos, né? Você trabalha com coisas delicadas, assim, né? E ao mesmo tempo com situações em que você não pode... Você tem que se preocupar se o órgão está sendo irrigado ou não, se o membro está sendo irrigado ou não, né? Quer dizer, tem toda uma delicadeza, não é uma cirurgia bruta, né? Não, de maneira geral não. Hoje que eu me dedico mais para varizes e telangiectasias, né? Que são aqueles vasinhos mais fininhos, é totalmente mais delicado. Mas na época da residência... fazia uma varizes de manhã, daí entrava outra varizes, à tarde amputava um membro mesmo, às vezes fazia uma sequência de amputações e na madrugada voltava porque tinha um aneurisma roto, e aí era aquela loucura, e sangue para todo lado, e compressa para todo lado, toda ensanguentada mesmo, né? Hoje eu acredito também que quem faz tudo não consegue se dedicar da mesma forma, né? Então, hoje eu me dedico para varizes, me dedico para telangiectasias, para conseguir entregar resultado ali, né? Porque quem faz tudo talvez não consiga se aprofundar demais em tratamento nenhum. Hoje tem uma grande divisão na flebologia mesmo, né? A cirurgia vascular tem pessoas predominantemente que atuam na flebologia, predominantemente em exame, na parte hemodinâmica, ela está muito bem subdividida. E esse interesse, né, por varizes, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Isso é uma doença geneticamente determinada? Isso é multifatorial? Como é que funciona? Me explica um pouquinho. Até vou te falar, me perdoa se eu for fora da pauta aqui, mas minha mãe tinha varizes enormes, assim, sabe? Aquela perna com muita veia. E minha tia, que já até faleceu, fez uma cirurgia de varizes há muito tempo atrás e teve uma complicação anestésica. Parece que você vai ser anestesista, vai poder me falar melhor, meningite ali na punção. E minha mãe chegou para visitar minha tia no pós-operatório de varizes, minha tia estava gritando, assim, numa situação super constrangedora. E aí minha mãe ficou com aquele trauma na cabeça, assim, olha... cirurgia de varizes tem que ser desse jeito, tudo, e nunca operou as varizes, nunca, assim, uma vida inteira sem operar as varizes. Quando eu cheguei, voltei para Campo Mourão, vascular, falei, mãe, tem que resolver essas varizes, vamos olhar para sua perna e falar, meu Deus, é a filha da vascular, tá com aquelas veias grossas. E aí, ela, com esse medo de cirurgia, né, esse medo muito importante ali da cirurgia, precisava de técnica não cirúrgica, e hoje, né, cada vez mais as varizes... eu sou cirurgia vascular, mas cada vez mais a gente tem operado menos varizes. Porque tem muita técnica não cirúrgica, por laser, né? Endolaser, radiofrequência de safena, laser transdérmico, aquele laser por cima da pele, para a gente fazer as varizes menores, associação com espuma. Então, é muito comum a gente não operar uma varizes. E aí, logo que eu cheguei, tratei minha mãe sem cirurgia. E aí, acho que era algo que, assim...
aquelas varizes, inconscientemente, eu não, vou resolver isso. Eu acho que estava com essa ideia. E logo que eu cheguei, falei, não, mãe, agora não dá, não. Ela falou, mas eu não faço cirurgia, não, porque eu lembro da cirurgia. Daí eu falei, lembro, mãe, então tá bom, pode deixar que a gente faz técnica não cirúrgica. E hoje, cada vez mais, a gente tem ido por essa linhagem, né, de se tem como tratar sem cirurgia, se a gente consegue manter a qualidade no tratamento e manter a qualidade de vida do paciente, sair andando, porque é um trauma, né? 30 dias com a perna para cima, sair andando, não ter nenhum impedimento, não pode fazer exercício, tem que ficar com a perna para cima, não pode nem tomar banho, era muito diferente, né? Então, poder sair andando, até reduz risco de evento tromboembólico, porque a gente não fica ali o tempo acamado. A gente tem essa qualidade para oferecer para o paciente, acaba sendo difícil a gente ficar fazendo cirurgia da técnica convencional hoje em dia mesmo. E quando que uma pessoa precisa se preocupar? Quer dizer, quando eu preciso procurar um cirurgião vascular? Claro, existem indicações estéticas, existem indicações, imagino que funcionais, né? E aí, quando que a gente precisa procurar? Antigamente, né, quando a gente vinha só aquelas telangiectasias, aqueles vasinhos que a gente vê, varicoses, a gente ouve esses termos. A gente acreditava que a doença era só estética. Hoje está comprovado que 86% dos vasinhos, telangiectasia, eles têm comprometimento de sistema venoso profundo, de uma veia safena. Então, é muito de alguma nutridora, uma microvarize ali perto. Então, é muito comum a gente ter vasinhos só, visíveis, e por baixo ali a gente ter uma insuficiência venosa. Porque a insuficiência venosa crônica, né, que é onde as varizes encontram, as varizes, as feridas, as manchas na perna, num grau mais avançado, mas desde as telangiectasias a gente já está considerando ali essa doença visível. Quando a gente pensa que faz parte dessa gama, tem pessoas que só têm telangiectasias fininhas, poucas veias nutridoras reticulares, já tem muito sintoma. E tem gente que tem aquelas varizes enormes, saltadas, visíveis, e não tem nada de sintoma. Então, é uma doença bem desproporcional, a parte visível da parte com a sintomatologia. Então, todo mundo que tem telangiectasia visível já teria que visitar um vascular hoje, com a evolução, a gente tem entendido, agora a gente tem mais aparelhos, realidade aumentada, que conseguem ver a conexão desses vasinhos com veias que já vão gerar sintoma. Aquela perna cansada no final do dia, que chega, nossa, eu acordei o dia bem, mas chega no finalzinho do dia, minha perna está cansada, está pesada, não estou vendo nada visível, mas já tem sintoma, então já tem como tratar, o tratamento já pode melhorar a qualidade de vida e também melhorar a estética junto com ele, né? E quais são as possíveis complicações de uma insuficiência venosa não tratada? O que pode acontecer com o paciente? A principal é a úlcera. Então, abrir uma ferida, geralmente ali no tornozelo, na parte de dentro da perna, associada a uma mancha ali, que é causada pelas varizes. E é de difícil cicatrização se a gente não trata as varizes. O que a gente tem visto hoje em dia? Pessoas com úlcera há 20 anos, mas que nunca focaram no tratamento de tratar as varizes, só trataram a ferida. E daí não trataram a causa da ferida e aí acaba não cicatrizando mesmo, tá? Essa úlcera, se a longo prazo, eu já vi, a gente já teve contato de evolução para carcinoma espinocelular, que é o SEC. Então pode evoluir para câncer mesmo, uma ferida de muitos anos. E as tromboflebites, que é formar um coágulo ali naquelas varizes, como o fluxo não é legal ali, fica aquele sangue parado, ativa a cascata de coagulação e forma um coágulo. Tem potencial para dar embolia pulmonar. É menos do que uma trombose venosa profunda, né, por ser superficial, mas tem esse potencial, tá? Mas a principal complicação é a ferida mesmo. E depois de aberta, é trabalhoso, né? E a gente precisa focar no tratamento de resolver a varizes para conseguir fechar bem a ferida. Você, muito jovem, né, ocupando uma cadeira dentro da escola, né, sendo docente dentro da escola, como é que isso se processa? Como é que uma cirurgiã vascular, né, que volta para casa, como é que surge esse interesse de ensinar? Como é que surge esse seu vínculo dentro da escola? Eu não sei se você vai lembrar, mas 6 meses antes de eu terminar a residência, você já tinha me contratado. Não sei se você vai lembrar disso. Eu sempre fui envolvida com liga acadêmica, liga do trauma, a gente fazia simulação. Sempre foi algo que partiu de mim. E aí, quando eu soube, né, começou a faculdade, até um amigo em comum que trabalhava aqui entregou meu currículo, e aí
o Pedro, eu acho que já respondeu, você também falou, não, faz todo sentido aqui na instituição, a gente está precisando. E 6 meses antes eu já comecei até a pós-graduação para docência. 6 meses antes, enquanto estava no R4, eu já estava sonhando em vir para cá, então já fazia parte de um sonho, já fazia parte dos meus planos, tanto que meu marido teve que dar um jeito de transferir o emprego e vir parar para cá também, porque a gente já casava logo que eu me mudei para cá de volta, e sempre era algo que eu alimentava, porque quando eu atendo um paciente, eu atendo um por um, né? Quando eu tô com uma turma e hoje eu vejo eles repetindo, eles conseguindo fazer melhor ainda, e eles conseguem, atendendo, eu vejo pela simulação, né? Eu faço a simulação de um paciente politraumatizado no começo do semestre, quando eu faço no final, gente, é coisa mais... Diferente, é né? algo que fica assim, eles aprenderam, eles conseguem, eles seguindo o ATLS, no caso do trauma, impecável, assim, eu saio, eu falo, é para isso que eu trabalho, eu ganhei meu dia, assim, é algo que me toca profundamente, conseguir ver o aluno atender melhor o paciente dele, e eu acho que é a chance de eu conseguir chegar em todos os pacientes que eu não conseguiria chegar através da educação. Acho que é uma forma de chegar a muito mais gente, né? Porque aqui a gente está moldando os futuros médicos, a gente consegue espalhar aí para esse mundo inteiro. Legal. E você fez mestrado, né? Você fez mestrado na área de educação. E o que trouxe? O que fazer o mestrado em educação modificou a sua prática docente ou não? O que te trouxe dentro da prática docente? Mudou totalmente, né? A gente muda, às vezes a gente acha que é só um protocolo, tudo. Primeiro, eu aprendi a pesquisar muito melhor. Hoje eu consigo filtrar muito melhor o que eu estudo, o que a gente cria esse senso crítico muito grande com metodologia científica. E a gente estudou muito educação, né? Que o nosso mestrado é em educação e saúde. Então, a gente consegue ver o que não deu certo. A intervenção que eu fiz no meu mestrado, que a gente até inclusive fez aqui na instituição, a gente consegue ver o que dá certo, como a simulação pode mudar ali, o quanto ele fixa aquele conteúdo, quando ele consegue resolver melhor um caso clínico. Acho que mudou totalmente. A gente vai adequando, cada dia eu estou adequando uma técnica nova ali. De repente, na aula de habilidades, eu já puxo um pouquinho a anamnese, já faço um exercício e eu fico vendo quanto mais eu integro, quanto mais eu coloco o aluno como protagonista mesmo, sai totalmente diferente. A aula que eu dava no começo não é a aula que eu dou hoje, e daqui 10 anos, 20 anos, eu espero que eu consiga passar de forma melhor para a construção de conhecimento mesmo. E você consegue ver isso, inclusive, do ponto de vista de resposta do aluno, porque eu sei que você, por exemplo, ensina ultrassom para eles, né? Enquanto você está ensinando habilidades na parte de cardiovascular, né? Você também traz ultrassom, tem uma série de inovações que você trabalha com eles, né? Sim, a gente tem uns simuladores super legais aqui, né? Que é super... Eu sou encantada nisso. Até a Thalita fala que eu tenho ciúme deles. Quando alguém quer usar, fala, para que eu vou conferir com a Sara, porque eu sou super ciumenta. Simuladores super legais que a gente consegue fazer punção para pensar em passagem de acesso central, coleta de gasometria. A gente consegue PAI, né? A gente consegue um monte de funções através do ultrassom. E cada vez mais o ultrassom, né? É o novo estetoscópio, né? A gente tem ouvido muito isso, né? O ultrassom é o novo estetoscópio. Eu tenho um ultrassom que eu conecto no meu celular. Ele está comigo, está ali no carro. Inclusive, se eu estiver saindo e precisar um ultrassom no meio da rua, a gente sempre consegue fazer. Então, eu tenho um ultrassom portátil. Cada vez eu tenho identificado o quanto isso está presente. Até eles vão ter um valor melhor e o médico vai poder usar no plantão, vai conseguir diagnosticar. Então, a gente consegue incorporar essas práticas, é claro que aos poucos, né? Eu não posso esperar que o aluno faça uma punção guiada pelo ultrassom como se fosse um cirurgião vascular experiente. Mas no dia a dia a gente vai pegando na mão técnicas diferentes e cada um responde de um jeito. Eu gosto de fazer punção de um jeito, de repente o aluno está fazendo de outro. E está dando certo. E uma técnica, é em plano, é fora de plano, ele se adaptou melhor ali. E agora eu consigo entender isso, né? Cada um tem seu jeitinho, a gente tem que dar opções de cada um crescer para a forma que ele consegue, né? Porque nem todo mundo vai ser cirurgião, nem todo mundo vai ser clínico, nem todo mundo vai ser ginecologista, então a gente precisa entender e já potencializar as habilidades que cada um vai desenvolvendo. Tenho percebido muito isso. Sara, para terminar, nossa última pergunta sempre, né? O que é off-label para você na sua vida?
é uma oportunidade, né, de poder mostrar quem é a Sara, abrir coisas talvez que eu nunca tinha aberto em público, conhecer meu trabalho também, né, além de professora, eu também sou médica, eu também sou filha, uma oportunidade de poder, o pessoal poder me conhecer um pouco mais profundamente e que às vezes aprender um pouquinho com a história, porque quando a gente vai vendo a história do outro, como ele chegou até ali, a gente, com sabedoria, a gente consegue discernir talvez se aquilo se encaixa pra gente ou se também não se encaixa e a gente vai para outra linhagem, né? Perfeito, eu queria agradecer muito a sua presença, foi uma honra recebê-la aqui. Você quer deixar alguma última mensagem? Fique à vontade. Acho que a mensagem que eu quero deixar, né, para os alunos é: se dedique toda essa faculdade, às vezes deixar para o final. A medicina é uma construção mesmo. Se você, às vezes, tentar empurrar aqui, vai fazer falta lá. Acho que a dedicação todo dia mesmo. Contar comigo, estou aí, fico à disposição mesmo. Já conversei sobre um monte de coisa com um monte de alunos diferentes, então poder, às vezes, aprender com a experiência, com o que já deu errado para mim, com o que já deu certo para mim também. A gente está bem aberto para isso e se entregar mesmo, né? Cada paciente é o amor da vida de alguém, cada paciente é importante para alguém, então tentar fazer, sempre falo, tratar todo mundo como se fosse minha mãe, porque até quando eu vou apresentar os tratamentos, olha, eu tratei minha mãe com esse tratamento, e aí criar, né, esse vínculo, essa conexão, entender que eu vou propor o melhor, que eu acho que é o melhor para cada caso mesmo, e que os alunos consigam aprender isso, reaplicar, se entregar, não errar por preguiça, às vezes por pressa. Eu acho que fazer tudo muito bem feito, ter a consciência, colocar o travesseiro na cama depois de médico, não, eu fiz o melhor que eu podia para cada paciente, eu estou tranquilo com isso. Perfeito. A medicina não é um sprint, né? Ela é uma maratona, né? E a gente tem que manter o tônus ao longo do tempo, né? Então, Porque são muitos anos, né? Muitos anos. Eu acho que a aposentadoria, não sei se existe aposentadoria de médico. Acho que Quem sabe um dia estamos aí, mas tem que manter, e eu acho que o que vale é a entrega. Entregar o melhor que você pode naquele momento, talvez você não tenha tudo, entregar o melhor naquele momento e como se fosse para alguém muito próximo de você, que eu acho que você vai sempre entregar a qualidade mesmo. Perfeito. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Off-Label. E eu aguardo vocês, então, daqui a 15 dias para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima viagem, com um novo convidado.